Bom dia, turma linda! Tudo bem? Nesta aula de hoje, aula de ciências, estudaremos a importância da decomposição da matéria orgânica para a reciclagem de nutrientes na natureza. Abra o livro na página 164 e observe a imagem de abertura do capítulo. Abriram? Pronto. O que mostra a imagem? De onde vieram os resíduos que foram descartados? São apresentados alguns organismos. Você os conhece? Os organismos apresentados na página são seres que ajudam a reciclar os nutrientes na natureza. Eles são chamados de seres decompositores. Você já viu falar em seres decompositores? Você já viu um alimento estragado? Estes alimentos são estragados pela ação dos decompositores. Mas esses seres decompositores também são úteis, pois não estragam somente os alimentos. Eles ajudam a natureza a fertilizar o solo e ainda na fabricação de alimentos como iogurte, queijos, manteigas, etc. E até mesmo na fabricação de remédios. Mas isso você verá ao longo do tempo. Os fungos e a bactéria são micro-organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, além de outros organismos como a minhoca. Eles são responsáveis pelo equilíbrio, pelo ciclo de nutrientes na natureza. Eles transformam o lixo orgânico em nutriente para as plantas crescerem e assim produzirem mais alimentos. Este processo de reciclagem de nutrientes na natureza. O ciclo de matéria orgânica na natureza é este. Observe a imagem a seguir. Os vegetais vivem no solo. Aí você está vendo uma planta no solo, os vegetais, representando os vegetais. Os vegetais se decompõem, aí eles morrem. Vendo? A plantinha aí na imagem de 1 para 2, morrendo. Se decompõe no solo com a ação do organismo decompositores. Nutrientes voltam ao solo e podem ser usados novamente no ciclo sem fim. Vendo? A plantinha aí grande verdinha nasce, é decomposto pela matéria orgânica e ele volta ao solo e do solo de novo volta para a planta. Ciclo da matéria. Aí outra representação, a planta produz o alimento, o animal come o alimento, o animal morre, os fungos e a bactéria decompõem esse animal no solo que volta para a terra fertilizando, que novamente volta para a planta. Isso no ciclo sem fim. As minhocas, como decompositores, têm um papel muito importante neste processo. Pois elas produzem o humus. Você já ouviu falar de humus? O humus é um substrato feito pela decomposição da matéria orgânica ao a planta a minhoca se alimentar. O humus é chamado de substratos produzido pelas minhocas na técnica chamada de vermicompostagem. Você já ouviu falar em vermicompostagem? Vamos primeiro ver o que é compostagem. Compostagem nada mais é do que a decomposição da matéria orgânica com a presença do oxigênio proveniente de micro-organismos como as bactérias e os fungos. Então, esses alimentos, casca de frutos, de verduras, juntamente com folhas secas, pó de café, água e a ação do oxigênio, faz
com que a matéria se decompõe através do micro-organismo, do que é bactérias e os fungos, produzindo esse composto que é uma terra escura, ou marrom ou preta, que é usado como adubo. Essa compostagem, ao acrescentarmos minhoca, ela vira vermicompostagem. Ou microcompostagem, além dos micro-organismos utilizando minhoca para a decomposição da matéria orgânica, produzindo humus de minhoca, um composto líquido, o churume, ambos ricos em nutrientes, utilizados como fertilizante também do solo. Então, a compostagem, a vermicompostagem é uma compostagem acrescido de minhocas. Você pode ter uma vermicompostagem em casa. Você pode acessar o Google, lá dará as dicas de como você irá produzir a sua vermicompostagem e utilizar nas plantinhas de casa da mamãe. Para saber mais, você sabia que os urubus são os limpadores da natureza? Eles têm um grande papel na limpeza do meio ambiente. Ele é fundamental na natureza. Aí você pergunta, como é isso, Pro? Se os urubus comem coisas podres? É assim mesmo. Eles mantêm o ambiente limpo que vivemos, eliminando essas carcaças, até ossos, e eles são responsáveis pela eliminação de animais mortos na natureza, diminuindo assim o risco de doença proveniente da decomposição desses animais. Então, os urubus limpam o ambiente, os animais morrem, ficam ali putrificando, eles vêm e comem essa carcaça e limpam o meio ambiente, deixando ele limpo e livres de doenças que podem prejudicar a nossa saúde. Bem, outra coisa importante na decomposição, vale falar para onde vai o descarte das coisas que a gente não aproveita. Porque nem todo lixo descartado é decomposto pela natureza, servindo de adubo, e temos que dar um destino certo para eles. Para isso, a importância dos aterros sanitários. Eles que fazem a coleta do lixo e muitos possuem projeto de separação de lixo. Você já ouviu falar nisso? Da reciclagem, do reaproveitamento do lixo, para que torne o nosso ambiente livre de poluição. Aqueles baldes que tem para lixo orgânico, tem um para papel, outro para garrafas de vidro, outro para plástico, outro para metal. Essa reciclagem ajuda para que não torne o nosso ambiente poluído. Mas os orgânicos têm aterros sanitários que fazem também este papel. Nós descartamos o lixo, eles recolhem, levam para um setor de distribuição, onde lá eles vão fazer o trabalho de separação do lixo. Ele separa na unidade de transbordo, uns vai para o aterro sanitário propriamente dito e o outros vai para o minhocário. No caso aí, os resíduos orgânicos vai para o minhocário, tornando-se em adubo e biofertilizante, onde é vendidos para uso agrícola, onde retorna para a natureza de uma forma muito eficaz. E os aterros sanitários ou lixões é que ficam com os resíduos e, se não reciclar, tornam o ambiente sujo. Agora, leiam as páginas 165 a 170 do seu livro-texto. Realize a atividade das páginas 171 e 172 e 173. Faça tudo com atenção. Mais tarde estarei fazendo as correções necessárias. Até mais. Um cheiro. Fica com Deus.